Olá, pessoas. Esse é o segundo vídeo sobre processo de formação de palavras. No primeiro vídeo, falamos sobre composição e derivação, né, que são os processos principais. E nesse vídeo falaremos de outros processos, começando por hibridismo. Hibridismo ocorre quando a palavra é formada a partir da junção de duas ou mais palavras de origens diferentes. Então, por exemplo, eu vou formar uma palavra, né, uma palavra que veio para a nossa língua, ou que foi formada aqui, a partir de outros idiomas. É o caso de sociologia, que, para citar um exemplo, que vem do latim sócio e do grego logia. Né? Esse logia que significa estudo. Então, sociologia é o estudo da sociedade. Então, tem uma palavra grega e uma latina. Monóculo. Né? Monóculo também do grego mono, que significa um, e do latim óculos. Óculos, que significa olhos. Tá? Esse objeto aqui, óculos, ele significa olhos, como se fossem olhos postiços, né? Uma prótese, já que os naturais não dão conta. E aí, se eu esqueço esse objeto em algum local e eu vou pedir a alguém para pegar para mim, eu vou pedir para que a pessoa pegue meus óculos. Está sempre no plural. Porque, na verdade, é como se eu estivesse pedindo, por favor, pegue meus olhos. Né? E aí são dois. Né? Mesmo que apenas um tenha um problema, quando isso acontece com algumas pessoas, o outro vai ter uma lente, né, 100 grau ou com menos grau, mas vai ter as duas. Então, o conjunto aqui, óculos, vai se usar sempre no plural. Automóvel, né, que vem do grego auto e do latim móvel. Aí aquilo que se move por si só. E aí esse auto é um auto com U. É aquele auto da palavra autoestima. Né? Volta e meia alguém diz assim, eu estou com autoestima baixa. E aí a outra pessoa diz, não, está alta ou está baixa? Então, nada a ver esse comentáriozinho, porque o que é autoestima? É a forma como a gente se vê. Se eu olho para mim e gosto do que vejo, então eu tenho uma autoestima alta. Mas se eu não gosto do que sou, do que vejo em mim, então eu tenho uma autoestima baixa, para citar um exemplo. Então esse auto aí do autoestima, ele é com o, né? É alto, ou seja, referente a mim mesmo, e o alto lá de autoestima alta é um alta com L, né? Que tem a ver com altura, contrário de baixo, então são coisas diferentes. Televisão vem do grego tele e do latim visão. Então, televisão, que se vê longe, né? Assim como telefone, que se ouve longe, e por aí vai. Então, hibridismo é quando você tem a palavra formada a partir de elementos, né, de pelo menos duas línguas diferentes. Ok? Segundo caso, a redução, também chamada de abreviação. Essa redução ou abreviação, ela ocorre porque o falante ele tem preguiça de falar. Então, como o falante tem preguiça de falar, ele reduz as palavras. Então, aquelas palavras muito grandes, precisa falar isso tudo, vamos falar um pedaço dela e a representação já vai estar ali. Então, é o que ocorre, por exemplo, com a palavra foto, né, que é uma redução de fotografia. Foto significa luz e grafia escrita, ou registro, ou marca. Então, a fotografia é a marca ou registro da luz. Moto, né, para motocicleta. Motocicleta é uma palavra muito grande, vamos reduzir isso para moto. Aí, pneu, né, que a palavra original, pneumático. Né, mas quantas pessoas você conhece que vai na borracharia consertar ou encher o pneumático? Né? Então, a gente reduziu para pneu. E vários outros casos, tá? Esses são apenas uns poucos exemplos, mas nós temos várias outras situações. O metropolitano, né? Eu vou andar de metropolitano. A gente não fala isso, a gente fala apenas metrô. Né? E ele se chama metropolitano porque é um meio de transporte que o custo é muito elevado, a obra, né? A escavação dos túneis, o trem, tudo é muito caro.
E aí só é viável para metrópoles. Não faz sentido você colocar um metrô em Cabo Frio, né? É porque você, por mais que você tenha algum momento de engarrafamento ali no centro da cidade, esse engarrafamento, logo você sai dele. É só naquela área central e em algumas áreas, em algumas horas. Agora, na metrópole, não. Na metrópole você tem engarrafamentos que duram horas para chegar ou sair. E aí o metrô por baixo, né, o transporte, o trem de subsolo, ele é muito melhor, ele é muito rápido, ele não vai pegar engarrafamento, né? Então ele só é viável para as metrópoles, por isso o nome metropolitano. Outras palavrinhas, né, que é um caso interessante também, que são as reduções populares. Esses casos que eu falei de redução, eles já são clássicos, já estão no dicionário, a gente já usa há muito tempo. Mas nós temos as reduções populares, aquelas assim que são criadas, né, são neologismos, na verdade, criados a partir de redução. Então, por exemplo, delegado, aí o cara reduz para delega. Aí o português, o cara reduz para Portuga. O Portuga da padaria. Comuna para comunista. Compa para companheiro. Facul para faculdade. Churras para churrasco. Cachu para cachoeira e por aí vai. Tá? Então, são reduções populares. E dentro desse processo de redução ou abreviação, nós temos as siglas. As siglas, né, quando você reduz uma palavra ou uma expressão inteira, apenas as iniciais. Na escrita, as siglas devem ser, você deve escrevê-las com todas as letras maiúsculas. Então, por exemplo, ONU, né, ONU, Organização das Nações Unidas. Então, ONU é uma sigla. PUC, Pontifícia Universidade Católica, FAB, Força Aérea Brasileira, Petrobras, né, Petróleo Brasileiro. Petrobras, que é uma sigla maior, nós estamos tão acostumados a olhar para ela como palavra e não uma sigla necessariamente, que você pode até correr o risco de esquecer e acentuar. Siglas não recebem acento. Então, por isso, não tem acento em Petrobras, tá? Porque é uma sigla. E é recomendável, né? É interessante, é bom, é importante que você escreva toda em letras maiúsculas. CIEP, Centro Integrado de Educação Pública, né? Tudo em maiúscula, que é o recomendável. Outro processo é a reduplicação. A reduplicação, que você também pode chamar de duplicação silábica ou simplesmente de onomatopeia. Então, nesse processo, a palavra é criada com a intenção de reproduzir o som daquilo que ela significa. Então, por exemplo, o ping-pong, aí, que é a tentativa de reproduzir o som da bolinha batendo na mesa, na raquete. Tudo bem, eu não entendo por que não pode ser ping-ping ou pong-pong. Parece que a bolinha vai com um som e volta com outro, mas ping-pong ficou bonitinho, né? Então, para representar aquele som, né, do ping-pong, da mesa do ping-pong. Tic-tac, né, para o som do relógio analógico, né, com ponteirinho. Bombom, né, muito bom, bom duas vezes, então bombom. Zum zum ou zum zum zum, né, para barulho. Xixi, que é uma palavra formada por onomatopeia, porque tenta reproduzir o som do líquido saindo, né, e por aí vai. Pum, né, que é uma onomatopeia popular para peido. Aí esse tipo de coisa, você vai utilizando as palavras, formando as palavras a partir de sons, né, que elas representam. Um outro processo é a combinação. A combinação ela também é uma espécie de neologismo, tá? Só que aí você junta um pedaço, não palavras inteiras, você junta um pedaço de uma palavra com um pedaço de outra palavra e vai dar essa nova palavra. Por exemplo, aborrecente, né? Você junta o verbo aborrecer com o substantivo adolescente, então e chama de aborrecente. Portunhol, né? Aquela mistura de português com espanhol, assim, a gente tentando a sorte, né? Para a comunicação aqui com os vizinhos. Showmício, né? Um show com comício. Então, isso é combinação, você pega pedaços, né? Junta ali e forma essa nova palavra.
Um outro processo também chamado de intensificação. Essa intensificação, gente, ela é muito utilizada no academiquez, que é aquela variação da língua para ostentar, né? Aquela linguagem acadêmica das universidades, com o objetivo mais de ostentar. A linguagem, vamos entender bem, que falar bem, falar bonito, não tem a ver com falar difícil. Falar bem tem a ver com você ser entendido pelo seu público. Então, usar um vocabulário apenas para ostentar não faz o menor sentido. Mas o academiquez é muito isso, né? Aquela coisa do eu conheço, eu sei, você é um ignorante que nem sabe isso. Infelizmente, né, tem muito disso no academiquez. Então, por exemplo, ao invés de culpar, né? Porque você culpou alguém, culpar. Aí o cara estende isso, intensifica para culpabilizar. Aí culpabilizar, para que isso tudo? Né? Culpar já não resolvia? Não, mas aí você quer dar uma intensificada, você quer estender a palavra, impressionar no uso dela. Ao invés de publicar, que me parece tão simples, é publicizar. Pelo amor de Deus, para que publicizar, gente? Publicar resolve. Então são palavrinhas criadas para ostentar mesmo, é típico do academiquez. É protocolizar. Para que protocolizar se você pode resolver com protocolar? Né? Você entrou lá no protocolo, você deu entrada a um pedido de alguma coisa, abriu um protocolo, aí protocolou. Aí não, protocolizar. Para que isso tudo? Não há necessidade. Então são o academiquez, o juridiquez, que é aquela linguagem jurídica, né? São dois tipos de linguagem que tem como objetivo impressionar mesmo, ostentar mesmo, não tem outra explicação. Tá? Tanto o juridiquês quanto o academiquez. Né? Aquela coisa assim para mostrar que eu domino, eu sei falar difícil. Pelo amor de Deus, falar bem, falar bonito não tem a ver com isso não. Tem a ver com você ser entendido pelo seu público, falar a linguagem do seu público, do seu interlocutor. Ok? É isso, então, um abraço para todas e todos.